Seja bem-vindo ao canal do Saião. Ensinamento e conhecimento de montão. Sim, cultura, história, arqueologia. Aliás, quero dizer para todo mundo que eu estou com o site novo luissaião.com.br. Visite e ali você vai ter muita coisa boa a ser compartilhada para o benefício de todo mundo que quer aprender e se desenvolver no conhecimento em sintonia com o professor Saião. E olha, você precisa saber que estamos também com um curso de hebraico bíblico, que está sendo disponibilizado com material, com aulas ao vivo, aulas gravadas, algo realmente muito bem preparado e organizado. Você pode acompanhar. Estamos aqui nesse mês de novembro disponibilizando aí o início desse curso especial. Você está convidado, veja aí no site todas as informações. Mas nesse vídeo hoje eu quero falar sobre a cidade de Jesus. Espera aí, Saião, que cidade de Jesus é essa? Será que vamos falar de Belém? Não, não é Belém. Mas Jesus não nasceu em Belém? Sim, nasceu. Então já sei. Eu acho que a cidade é Jerusalém. Afinal de contas, tudo que a gente vê na região lá é Jerusalém. Pois é, nem Belém, nem Jerusalém. Puxa, aí complicou. Então, deixa eu pensar. Eu acho que é Nazaré. Também não é nem Nazaré. Não adianta ir de frente, nem voltar de ré, porque não é Nazaré. E a coisa aqui precisa de boa direção. Você não imagina, olha só, a maior parte das pessoas nem conhece a verdadeira cidade de Jesus. Quem diria? A cidade chama-se Cafarnaum. Mas por que Cafarnaum é a cidade de Jesus? É verdade, Jesus nasce em Belém da Judéia. Jesus vai fazer tanta coisa importante nas suas viagens e estadias em Jerusalém, onde ele vai ser preso e vai morrer e vai ressuscitar. E Jesus vai, sim, ser criado em Nazaré, na região da Galileia. Mas a cidade onde Jesus estabeleceu o seu ministério, o seu trabalho, é uma vilazinha de nada chamada Cafarnaum, junto ao mar da Galileia. E olha só, até você prestando atenção, veja, Cafarnaum, na língua original quer dizer aldeia, cidadezinha de Naum. Que coisa interessante é a gente olhar para essa realidade que temos aí. E o que a gente vai encontrar em Cafarnaum? Por que Cafarnaum é um lugar assim tão especial, tão diferente? Quando a gente abre em Mateus capítulo 4, a gente vê o texto dizendo: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que fica junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Então veja só, isso chama atenção. Sabe por quê? Vamos conversar seriamente aqui? No mundo onde todo mundo está atrás de grandeza, no mundo onde todo mundo acha que o importante é a gente assim, tá, como se diz, por cima da carne seca, é curioso que o evangelho que vai mencionar, por exemplo, a centralidade religiosa de Jerusalém, que vai mencionar o poder e a centralidade política mundial da grande e poderosa cidade de Roma, que vai mencionar o centro da cultura e da sabedoria do mundo antigo que está em Atenas. Olha só, cá entre nós, nem Atenas, nem Roma, nem Jerusalém, a pessoa mais importante da história humana, o homem mais influente, aquele que se apresenta como o Messias de Israel, o Emanuel, a palavra divina entre nós, vai viver num vilarejo muito simples chamado Cafarnaum. E onde ficava Cafarnaum? Cafarnaum fica na parte noroeste de um pequeno lago conhecido como Mar da Galileia. O lugar bonito, para ser franco com você, é o lugar mais emocionante que eu já visitei
na minha vida. Esse lago, também chamado de Quinéret, lago de Tiberíades, Mar da Galileia, Lago da Galileia, ele tem 20 quilômetros do norte a sul e 12 de leste a oeste. Na parte noroeste temos ali uns vilarejos de nada, que na época de Jesus devia ter assim entre 500 e 1.000 pessoas. Ali pertinho estavam as cidades pequenas de Corazim e Betsaida, que o Novo Testamento menciona também, mas nós temos o destaque para Cafarnaum. E olha só que coisa. Dá uma olhada comigo, convido você. Cafarnaum é um lugar assim que a gente tem a história famosa da cura do paralítico de Cafarnaum. A gente também tem lá em Mateus capítulo 8 o servo do centurião romano, que ali é curado pela palavra de Jesus, e esse encontro se dá em Cafarnaum. Agora, quer ver? Confira comigo o detalhe aqui, eu vou ler um pedaço do livro de Marcos e olha só que coisa impressionante que a gente vai encontrar aqui no Evangelho de Marcos. O texto diz pra gente, no versículo 21, eles foram para Cafarnaum. Em Cafarnaum, ali, logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. De repente, quando Jesus está lá, aparece um homem dominado por um espírito mau e que se manifesta, e aquele espírito mau vai dizer: Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir, sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus então repreende aquele espírito imundo, e quando termina tudo isso, ele fala com autoridade. Ele estava ali na sinagoga no Shabat, na reunião judaica de celebração daquele dia dedicado ao descanso e que celebrava também o momento da criação. A gente olha na sequência, logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André, e ali aparece a história da sogra de Simão, Pedro, que acaba sendo curada por Jesus. Agora, pessoal, preste atenção. Quando a gente chega em Cafarnaum, lugar que tem sido pesquisado e trabalhado ali pela arqueologia, vejam só o que eles descobriram. Uma sinagoga bonita, com uma aparência extraordinária, com pedras assim muito bem elaboradas e tratadas, inclusive que nem são da região, ali umas pedras de rocha calcária, e que é do final do século IV, começo do século V, uma sinagoga muito bonita que foi achado nesse vilarejo, que aliás foi muito bem trabalhado por volta de 1961. Mas, quando olharam na base dessa sinagoga, havia uma outra base escura de rocha basáltica, ou seja, essa é a base da sinagoga mais antiga. Então, essa é a sinagoga da época de Jesus. Então, você imagina, você está realmente no lugar onde Jesus esteve e onde era o centro do seu ministério, pregando em toda a região da Galileia. A partir dali, Jesus então visitava as diversas localidades, anunciando o reino de Deus e pregando as boas novas do Evangelho, além de fazer muitos milagres mostrando quem ele era. Agora, o que é interessante nessa história é que eu me lembro quando eu fui em Cafarnaum pela primeira vez, que eu olhei a cena, eu me emocionei tanto porque eu olhei para a sinagoga e aí os meus olhos desceram, passando pelas casinhas que ainda podem ser vistas ali, aquelas casas simples de gente muito humilde que vivia naquela localidade, e a gente prossegue e chega, adivinha onde? Na casa de Simão Pedro. Então você já imaginou 2000 anos depois você está lá e olhar, lembrando daquela cena da época, daquele Shabat, daquele sábado de tanto tempo atrás, quando Jesus então termina, e eu posso imaginar assim, depois de tudo que aconteceu, depois que ele chegou, abriu a escritura, falou sobre a leitura da lei da semana, chamada Parashá, e explicou todas as coisas, terminando, o que acontece? O pessoal chega e diz: mestre, o senhor não quer almoçar com a gente? Então ele desce e vai exatamente para o lugar que os arqueólogos descobriram que é a maior possibilidade de saber onde estava a casa de Pedro. Cafarnaum, lugar também onde viveu
Mateus, que até porque a cidade tinha uma alfândega de cobrança ali de impostos, então é um lugar altamente emblemático. Quando Jesus então chega na casa de Pedro, olha só o que a arqueologia descobriu. Não só a base da sinagoga, as ruínas das casinhas de 2000 anos atrás, daquele vilarejo, uma delas é a casa onde estava ali o famoso caso do paralítico de Cafarnaum, mas também uma série de outros elementos que faziam parte da decoração da sinagoga posterior, várias peças arqueológicas importantes, mas ali, no lugar onde nós vemos que é o lugar da antiga casa de Pedro, acharam o quê? Acharam uma base inicial, aquela área que foi chamada aí de uma área sacra, vamos assim dizer, e logo a gente percebe uma expansão de diversas igrejas que se desenvolveram em torno do lugar. Aquele lugar inicial chamado Domus Ecclesia, a casa da igreja, a casa, vamos dizer, do encontro, da reunião, e a gente percebe que de século em século aquilo foi ampliando e veja só, essas construções que começam a partir de uma pequena casa se tornam um lugar de uma reunião da comunidade, mas sempre com um formato octogonal. Ou seja, tudo numa espécie de construção em forma de um polígono de 8 lados. Por quê? Para lembrar da importância das 8 bem-aventuranças que são parte do ensino fundamental de Jesus, que, aliás, aconteceu não muito longe dali. Então a gente pode pensar como é que isso aconteceu. Passado tudo o que aconteceu com Jesus, depois da sua morte, da ressurreição, quando a comunidade da fé cresce, se desenvolve, chega um momento em que eles dizem, escuta, onde é que era mesmo a casa do Pedrão? Onde é que era mesmo aquilo que aconteceu? Então o pessoal começa a visitar e aquele lugar se torna uma referência da fé. Como Cafarnaum é muito pequena, é um vilarejo limitado, a chance de o lugar não ser ali é praticamente zero. Então é impressionante a gente ver esse elemento tão bem apresentado, marcado pela pesquisa histórica e arqueológica que faz quase que como Cafarnaum chegar de volta para nos ensinar história, arqueologia e teologia. Eu quero terminar esse momento pensando que, para mim, eu acho uma coisa extraordinária, e a gente leu aqui, que Cafarnaum fica junto ao mar. Eu saí daquela região olhando todas aquelas coisas arqueológicas, vendo os detalhes históricos, e quando eu fui para a parte propriamente do lago e olhei para aquela paisagem, pessoal, mas que coisa bonita, impressionante, extraordinária e tocante. Para mim era quase como assim, eu pudesse, na minha imaginação, ver Jesus andando à beira do mar da Galileia, junto com os discípulos, ensinando sobre o reino de Deus. A paisagem, o local, tem um toque especial absolutamente único e extraordinário. E aí, olhando para aquele lugar tão simples, de gente pobre, desprezada, que não tinha valor nem para romanos, nem para os líderes religiosos de Jerusalém. E ver a glória desse mundo, a glória de Roma, a glória de Atenas, a importância religiosa de Jerusalém, e pensar que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, decidiu fazer como base de tudo que ele estava fazendo como o Messias esperado, aquele lugarejo de Cafarnaum, sinceramente, me veio uma emoção no coração que até hoje eu não me recuperei. Isso me ajudou a entender que a vida verdadeira não é feita das coisas que têm preço, mas das coisas que têm valor. Porque aquilo que realmente tem valor, na verdade, não tem preço. E aquilo que parece ter muito preço, às vezes não tem valor nenhum. E que coisa impressionante descobrir, nem Nazaré, nem Belém, nem Jerusalém, muito menos Atenas, muito menos Roma, e na verdade nem São Paulo, nem Rio de Janeiro, nem Nova York, nem Tóquio, nem Xangai, nem Berlim, nem Londres, nem Paris, nada disso. Aquilo que realmente ganha a posição top na história do Messias, a posição número 1, só podia ser a bela Cafarnaum.